Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de dimensionamento de redes de computadores. Na aula passada a gente falou sobre o capítulo 1, né? Viu um pouco do capítulo 1, que era uma introdução a esse módulo 3. E na aula de hoje, a gente vai começar o capítulo 2 e vamos terminar o capítulo 2 na aula da semana que vem, tá? Então, o capítulo de hoje, o nome dele é Dimensionamento de VLANs. Já cadastrei lá no Siga o tópico da aula de hoje, tá? Então, hoje a gente vai ver o subcapítulo 2.1 e na aula que vem veremos o subcapítulo 2.2 e 2.3, tá? E já coloquei também aqui o exercício prático do PEX 3 para configurar VLANs, o VTP e o DTP, tá? E isso aqui é o conselho que todos vocês façam, tá? Porque eu fiz ele hoje à tarde. Ele vai explicar exatamente tudo que a gente vai ver nessa primeira parte aqui. E fazendo esse exercício, vocês vão conseguir entender bem mais, tá? Como é o funcionamento de VLANs aqui, VTP e do DTP, do que simplesmente lendo o material da Cisco, tá? Então, eu aconselho profundamente que todos vocês façam esse exercício prático aqui, tá? E ele tem passo a passo, tá? Ele tem todos os comandos que você tem que fazer, em qual roteador, então é simplesmente seguir ali uma receita de bolo, tá? E vocês vão conseguir executar sem mais problemas esse exercício aqui, tá? E vão, com certeza, aprender bem mais aqui sobre o assunto da aula de hoje, tá? Então, começando, a gente vai falar hoje, então, de dimensionamento de VLANs. Lembrando que a gente já viu sobre VLANs no módulo 2, né, na disciplina de fundamentos e de roteamento de computação, no capítulo 6, se não estou enganado, lá, a parte de criação de VLANs, modo de acesso, modo tronco, tá? Entre as interfaces. Então, muitas das coisas aqui, comandos, a gente já, nesse capítulo, já foram vistos, tá? E tem, claro, algumas coisas que são novas, tá? Então, vamos começar aqui falando 2.1, que é o VTP, o VLANs e estendidas, e também o DTP, tá? O que é esse VTP? O VTP é o VLAN Trunk Protocol, o protocolo de entroncamento de VLANs, tá? Ele permite, então, que o administrador da rede gerencie as VLANs em um switch configurado como um servidor VTP. Esse servidor VTP vai distribuir e sincronizar as informações de VLAN pelos links de tronco dos switches que estão ativados para esse protocolo por toda a rede comutável. Então, qual que é a ideia? É ter uma arquitetura de servidores VTPs e também clientes VTPs, e o servidor a gente vai fazer a criação e exclusão e edição das VLANs, e essas atualizações, criações vão ser enviadas por toda a rede até os clientes VTPs. Então, aqui algumas definições, tá? A gente tem um domínio do VTP, que vai consistir em um ou mais switches interconectados. Todos os switches em um mesmo domínio compartilham os detalhes de configuração de VLANs usando anúncios do VTP. Então, os switches que estão no mesmo domínio, os servidores VTP desse domínio, eles vão informar as atualizações de VLANs na rede para todos os demais membros desse domínio VTP. Switches em diferentes domínios do VTP não trocam mensagem de VTP, então se eu estou num domínio diferente, é uma configuração diferente à parte, tá? Uma não se comunica com a outra. E quando eu utilizo um roteador, um switch de camada 3, eu vou estar delimitando, então, o meu domínio de VTP, tá? Então, quando eu coloco um switch de camada 3 ou um roteador, ali vai ser a barreira que vai, então, dividir entre um domínio e outro domínio. Os anúncios de VTP são as mensagens que são trocadas pelos switches para atualizar as informações das VLANs na rede. Então, cada switch no domínio VTP, ele vai enviar anúncios periódicos, que são mensagens, tá? De configuração global de cada porta de tronco para o endereço de multicast reservado. E os switches vizinhos então, vão receber esses anúncios e atualizar as configurações do VTP e VLANs conforme necessário. Nós temos alguns modos de configuração desse protocolo no switch, tá? Então, pode ser configurado como um servidor VTP, um cliente VTP ou um modo transparente. E a gente também consegue criar uma senha exclusiva para esse protocolo VTP no switch, tá? E cada switch que pertence ao mesmo domínio, ele precisa ter tanto o mesmo nome de domínio do VTP, como também a mesma senha, para que a comunicação entre os switches de mesmo domínio consiga ser bem sucedida. Aqui uma nota importante é que os anúncios de VTP não serão trocados se o tronco entre os switches estiver inativo ou mal configurado, ou seja, eu preciso ainda configurar o tronco entre os switches de forma correta para que essas mensagens de VTP sejam transmitidas de forma adequada, tá? Então, tudo que a gente viu na aula da disciplina de fundamentos, lá do capítulo 6,
que é configuração de tronco, configuração de VLANs, isso tudo ainda a gente vai utilizar aqui com esse protocolo VTP. Então, falando um pouco agora dos 3 tipos ali de configuração que eu posso fazer do VTP, né? O servidor VTP, esses equipamentos, servidor VTP, vão anunciar as informações da VLAN do domínio para outros switches ativados para VTP no mesmo domínio VTP. Então, eu posso ter um ou mais servidores no domínio e vários clientes, tá? E eles se comunicam entre si, então, dentro desse domínio. Os servidores VTP eles armazenam as informações da VLAN para todo o domínio em NVRAM, ou seja, mesmo que eu desligue o servidor, essa configuração ela é mantida, né, porque a NVRAM ela é não volátil. Então, essas informações de configuração do servidor VTP, elas persistem mesmo se eu desligar o equipamento. O switch configurado no modo servidor VTP tem permissão para criar, excluir ou renomear VLANs para o domínio. Então, no domínio específico do VTP, só quem está configurado como servidor VTP consegue criar, excluir ou renomear VLANs. Tá? Os clientes VTPs ou os VTPs em modo transparente não conseguem criar, excluir ou renomear VLANs dentro do domínio. Então, fica algo específico para o servidor. Então, é no servidor que eu vou criar, excluir e editar possíveis VLANs. Por sua vez, o cliente VTP ele funciona da mesma forma que os servidores, só que então, não é possível criar, alterar ou excluir as VLANs em um cliente VTP. O cliente VTP ele só armazena as informações da VLAN de todo o domínio enquanto o switch estiver ligado. Então, se eu desligar o switch e religá-lo, ele vai perder essas informações. Mas aí, como ele está no domínio, ele vai obter novamente essas informações lá do servidor VTP. Então, a redefinição do switch vai excluir as informações de VLAN, como eu falei. E a gente deve manualmente, né, configurar o modo do cliente em um switch. Então, se eu quero que o switch seja cliente, eu preciso lá dizer que ele vai ser um cliente e fazer as configurações. E o outro modo que é o VTP transparente, tá? Então, os switches que estão no modo transparente não participam do VTP, exceto para encaminhar nos VTP para os clientes e os servidores VTP. Então, os switches VTP no modo transparente, eles só encaminham as mensagens, mas essas mensagens não alteram a configuração atual do switch. Tá? Ou seja, se ele receber uma mensagem de um servidor VTP com criações de novas VLANs, ele não vai atualizar suas configurações locais, porque ele não participa desse domínio. Ele é simplesmente um transmissor, então, de anúncios VTP. Então, as VLANs que são criadas, renomeadas ou excluídas em switches transparentes são locais apenas para esse switch. Então, eu posso ainda nesse switch VTP transparente criar, editar, excluir VLANs, mas é só localmente, tá? E só vai ser, essas alterações só vão ser feitas no próprio switch, elas não vão ser propagadas para o restante dos equipamentos que pertencem ao domínio. E se eu quiser criar uma VLAN estendida, que são VLANs lá acima do número 1005, né, que de 1 a 1005 são VLANs as padrões normais, e de 1006 para cima são as estendidas, o switch deve ser configurado, então, como um modo transparente a usar as versões 1 ou 2 do VTP. Tá? Então, sempre que eu quiser criar uma VLAN estendida, eu preciso colocar o switch no modo VTP transparente. Então, aqui uma tabelinha com algumas diferenças entre os 3 modos. Aí. Então, quais são as diferenças? Que o servidor VTP ele vai gerenciar a configuração do domínio da VLAN. Eu posso ter vários servidores VTP configurados ao mesmo tempo. O cliente VTP ele atualiza as configurações locais do VTP. Então, quando o cliente recebe uma atualização, ele verifica que ele está desatualizado em relação a esse novo anúncio, nova mensagem, ele vai atualizar, então, o seu status. E os switches, então, de clientes VTP não podem alterar as configurações de VLAN. Já o VTP transparente gerencia as configurações locais de VLAN, ou seja, as próprias VLANs ele mesmo vai gerenciar, tá? Só que as configurações de VLANs não são compartilhadas com a rede VTP. Então, novamente, quando eu estou no modo transparente, o switch ele só gerencia suas próprias VLANs e isso não é propagado para o restante da rede. Respostas aos anúncios VTP, então, o servidor VTP participa totalmente e o cliente também totalmente, ou seja, os anúncios vão modificar totalmente aqui, tanto o servidor quanto o cliente, quando esses anúncios são alguma atualização necessária. Já no modo transparente, ele apenas vai encaminhar os anúncios pela rede, tá? Não vai fazer nada com esses anúncios. Configuração global da VLAN é preservada na reinicialização no servidor sim, porque são salvas lá na NVRAM, né, que é uma memória não volátil. No cliente não, porque as configurações não são armazenadas apenas na RAM, então se eu reiniciar o cliente, vai perder essas configurações. E no VTP, também não, porque a configuração da VLAN local é armazenada apenas na NVRAM. Então, localmente,
as configurações locais vão permanecer, mas as configurações globais de VLAN, ali do VTP, não fazem efeito aqui no switch de modo transporte. E se atualiza outros switches ativados pelo VTP quando há alguma alteração, quando tem uma alteração no servidor ou no cliente, sim, a atualização, e como eu já falei, no VTP de transporte não é atualizado, porque as configurações feitas no transporte, aqui no modo transporte, fica restrita somente ao próprio switch. Tá? Então, aqui os 3 tipos de anúncios desse protocolo VTP seriam anúncio de resumo, que contém o nome do domínio VTP e o número da revisão de configuração. Depois a gente vai ver o comando para configurar o domínio, né, VTP. A solicitação de anúncio, que é uma resposta à mensagem de anúncio do resumo. Então, quando o anúncio de resumo tiver um número de revisão de configuração mais alto que o valor atual, e anúncio subconjunto que contém as informações da VLAN, incluindo qualquer alteração. Então, aqui nessa imagenzinha, por exemplo, a gente adiciona uma VLAN nova, tá? E aí, primeiro é enviada a mensagem de anúncio, que vai conter o nome de domínio do VTP e o número de revisão. Então, os switches que recebem essa informação, os clientes, eles vão verificar se eles pertencem a esse domínio, que está na mensagem de resumo, e se o número da revisão deles é menor ou igual ao número de revisão que está na mensagem. Se for menor ou igual, não acontece nada. Agora, quando o número de revisão da mensagem for maior do que o número atual, que está configurado no switch, então ele precisa fazer uma solicitação aqui de anúncios de subconjunto, tá? Para daí ela fazer as atualizações necessárias nas configurações internas do switch. Então, sempre que eu recebo uma mensagem ali com a solicitação de anúncio VTP, e o número da revisão for maior do que eu tenho atualmente, tá? Isso quer dizer que eu preciso me atualizar, que alguma atualização foi feita na rede, em termos de VLAN, e eu preciso atualizar as minhas configurações. Tá? Switches no mesmo domínio VTP devem usar a mesma versão VTP, então a gente tem a VTP1 e a VTP2, tá? Aqui são bem parecidos, tá? Os dois permitem aqui VTP em padrão em todos os switches, compatível somente com VLANs de intervalo normal. Tá? Já o VTP2 é compatível com VLANs de intervalo normal, que é de 1000 a 1005, também é compatível com redes Token Rings antigas, e com algumas funcionalidades avançadas, incluindo TLV, modo transparente dependente e verificações de consistência. Tá? E também tem a versão mais recente do VTP, que é a versão 3, mas que está fora do escopo deste curso. Então, são as 3 versões aí do VTP existente atualmente. Então, eu vou falar dos comandos, tá? E depois eu vou voltar aqui para essa parte para a gente fazer os comandos no PACT 3, tá? Então eu vou terminar aqui a parte dos slides, depois a gente volta aqui. Então, a configuração padrão do VTP, para verificar então o status do VTP, o comando é bem simples, né? No modo exec privilegiado, dou show VTP status e vai exibir algumas informações do protocolo de trocamento de VLANs. Entre outras informações, aparece qual a versão do VTP que está executando, qual a última modificação feita e qual IP, né, do dispositivo que enviou a mensagem que foi responsável por essa modificação, o modo também, se é transparente, cliente, o servidor, número máximo de VLANs, quantas VLANs existentes eu tenho atualmente e qual o número de revisão, tá? Esse número aqui é muito importante. Normalmente, o padrão é começar com 0, tá? E sempre que eu recebo uma mensagem de atualização, esse número vai incrementando em 1 cada vez que eu crio uma VLAN ou que eu dou um nome para uma VLAN. Então, sempre que eu fizer algum comando que vai modificar uma VLAN, como nomear uma VLAN ou criar uma VLAN, esse número aqui vai sendo incrementado em 1. Tá? Quando vocês forem fazer lá o exercício do PACT 3, vocês vão verificar que esse número aqui vai aumentando à medida que a gente vai criando novas VLANs. Algumas ressalvas a gente tem sobre o VTP. Então, como a gente falou, o número de revisão da configuração do VTP é armazenado na NVRAM lá no servidor. Tá? E para redefinir o número de revisão da configuração do VTP como 0, como é que eu faço para zerar, por exemplo, se eu quero refazer essa configuração toda? Tá? Como é que eu zero esse número? Eu altero o domínio do VTP de switch para um domínio que não exista, crio um domínio novo lá, e depois eu volto novamente para o domínio existente anteriormente, para o número original. Ou eu posso alterar o modo de VTP para um modo transparente, e em seguida também eu altero de volta para o modo que estava anteriormente, que é o cliente ou o servidor. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui alguns switches, tá? Na verdade, são 3 switches, S1, S2, S3, e depois foi adicionado o switch S4, tá? Todos os switches aqui, tanto o S1, S2, S3, que são os que estavam inicialmente aqui na rede, eles pertencem ao domínio do VTP, chamado Cisco 1. O número de revisão de todos eles é 17,
e eles participam aí, eles têm configurado a VLAN 10 e 20. Então, VLAN 10 e 20, 10 e 20, 10 e 20. Só que para a gente, tipo, forçar um problema, então a gente adicionou aqui na rede um switch, o S4, tá? Só que esse switch, a configuração de inicialização dele não foi apagada, e o arquivo VLAN.date, que é onde ficam as informações da configuração de VLAN, também não foi excluído. Então, já tinha uma configuração prévia do VTP. Então, o S4 tem o nome de domínio do VTP configurado igual ao nome dos outros 3 switches, que também é Cisco 1, mas o número de revisão dele é 35, tá? Que é maior do que os números de revisão dos outros 2 switches. Percebam que aqui o número de revisão dele é 35, os outros são 17. O que acontece se eu colocar esse cara aqui na rede e fazer parte desse domínio aqui? Ele vai enviar mensagens de anúncio do VTP para a rede, e todos os demais switches, como a revisão dele é maior, eles vão pensar que, então, que isso aqui é uma atualização mais nova e que eles precisam seguir essa atualização. E todos eles, então, vão mudar para a revisão 35, vão possuir as VLANs 30 e 40, só que vão apagar as VLAN 10 e 20, tá? Então, a consequência é que as VLANs 10 e 20 não vão mais existir nesses switches, deixando, então, os clientes que são conectados a portas pertencentes a essas VLANs aqui, que são os PC1, 2, 3, 4, 5, 6, sem conectividade, tá? Porque simplesmente os switches iam apagar as VLANs 10 e 20 e iam adicionar as VLANs 30 e 40. Então, quando for adicionar um switch, uma topologia assim, tá? É bem importante verificar o número de revisão, tá? A gente sempre tem que zerar isso aqui, para que daí o switch entre zerado nesse domínio, e aí ele receba atualizações daquilo que já existe, tá? E não ao contrário. Ele recém entrou, já quer ele alterar a configuração da rede, tá? Então, aqui é só um exemplo de um problema que pode acontecer e que temos que ficar atento. Então, de novo, para zerar esse cara aqui, eu posso apagar o VLAN date lá, .date, ou simplesmente a gente pode mudar o nome de domínio dele, ou mudar o modo transparente e depois voltar ao modo original, que daí vai alterar essa configuração zero aqui, tá? E aí, isso aqui sendo zero, mesmo que ele tenha configurado a VLAN 30 e 40, ele vai receber as informações do servidor aqui com uma revisão maior, que é 17. Então, ele vai apagar a VLAN 30 e 40 e vai adicionar a VLAN 10 e 20, que é o que a gente queria, na verdade, né? Então, pessoal, as etapas a gente configurar aqui o VTP. A etapa 1 é configurar o servidor VTP, configurar o nome e a senha do VTP, configurar os clientes do VTP, configurar VLANs no servidor e verificar se os clientes do VTP receberam as novas informações da VLAN, tá? Então, são etapas aqui bem simples, tá? Claro que a gente precisa anteriormente também configurar aqui as portas troncos, como a gente já viu no semestre passado, tá? E depois é somente fazer essas novas configurações, tá? Então, para configurar o servidor VTP, a gente vai usar o comando VTP mod server para configurar um switch como servidor VTP. Então, a gente pode confirmar antes todos os switches foram configurados como padrão, antes de emitir esse comando, para evitar problemas com os números de revisão da configuração. Então, é sempre importante, se a gente está pegando um switch que já tem uma configuração prévia, a gente verificar ali com o VTP, com o show VTP status, qual é a versão de configuração, de revisão desse switch. Então, a gente usa aqui o comando show VTP status para fazer essa verificação. E quando o switch está zeradinho, tá, a gente vai observar que o número de revisão dele é 0, não tem nenhuma revisão, e que há 5 VLANs, tá? Por que tem 5 VLANs? Porque, por padrão, todo switch tem a VLAN 1, que sempre está criada, é uma VLAN padrão, e as VLANs 102 a 105, né, que são aquelas VLANs lá de token ring, de redes legadas, que também, por padrão, sempre são criadas. Então, normalmente, o correto é aparecer aqui 5 VLANs existentes e a configuração de revisão 0. Tá? Depois eu volto para a gente fazer os comandos no patch 3. Para configurar o nome e a senha do domínio do VTP, então a gente usa o comando VTP domain, tá? Para configurar o domínio. VTP domain, um nome qualquer. Lembrando que o cliente VTP tem que ter o mesmo nome do domínio do servidor VTP, tá? Para aceitar anúncios. Então, dentro do domínio, todos eles têm que ter o mesmo nome. E configurar uma senha também usando o comando VTP password e a senha, que também precisa ser a mesma, tá? Dentro do domínio. Para configurar os clientes VTP, a gente usa o comando VTP modo client para configurar os clientes. Então, é só o comando VTP modo client. Eu já altero o modo do switch para cliente. E uso o mesmo comando VTP domain, usando o nome de domínio que eu criei, que eu usei no servidor VTP. E também VTP password, usando a mesma senha que eu criei lá no servidor VTP. Depois aqui a gente precisa configurar as VLANs do servidor VTP. Isso aqui a gente já viu no semestre passado. Então, a gente vai lá e cria as VLANs necessárias que a gente precisa. Nesse caso, foi criada a VLAN 10 com o nome Sales, VLAN 20 com o nome Marketing e VLAN 30 com o nome Account.
Tá? Então, eu posso criar aqui as VLANs de acordo com a nossa necessidade. Então, isso aqui são comandos que a gente já viu no passado. Tá? E à medida, pessoal, que a gente vai fazendo essa atualização aqui, se a gente for dar o comando show VTP status lá no nosso servidor, tá? A configuração, a revisão aqui da revisão já vai aumentar, tá? Como eu disse, ó, por que de 0 foi para 6? Porque eu dei, na verdade, aqui 8 comandos, né? Eu criei uma VLAN e nomeei, criei uma VLAN e nomeei, criei uma VLAN e nomeei. Então, eu fiz 6 alterações nas VLANs. Então, a revisão aqui aumentou em 6, tá? Lembrando sempre, pessoal, que a gente sempre vai criar as VLANs no servidor VTP, tá? Nunca nos clientes. Quando a gente pega um switch e coloca ele no modo cliente, se vocês forem tentar criar uma VLAN, vocês vão receber um aviso que não é possível criar uma VLAN porque ele é um cliente, tá? Então, as VLANs sempre são criadas e editadas ou excluídas no servidor VTP. Depois a gente tem que verificar se os clientes do VTP receberam as novas informações da VLAN, tá? Então, usar o comando aqui show VLAN brief para verificar se o cliente recebeu as novas informações da VLAN. Então, a gente vai ter que as VLANs que foram criadas anteriormente lá no cliente daí. E para verificar também o status do cliente, usando show VTP status, que precisa também aqui aparecer a revisão e o número de VLANs, tá? Conforme a gente criou lá no servidor VTP. Falando um pouco dos intervalos de VLAN e switches, então a gente já viu isso no semestre passado, tá? Os switches da Cisco, Catalyst de 2960 e 3560, eles são compatíveis com mais de 4.000 VLANs. A gente tem as VLANs de intervalo normal, que são os VLANs padrões numeradas de 1 a 1005, tá? E são armazenadas no arquivo lá, VLAN.date, e as VLANs de intervalo estendido, que são numeradas de 1006 a 4094. E não são armazenadas no arquivo VLAN.date, tá? E o VTP não reconhece essas VLANs. Então, a maior diferença aí entre a VLAN de intervalo normal e a estendida é que a de intervalo normal são usadas em pequenas e médias empresas e em redes corporativas. Já as VLANs de intervalo estendido são usadas por provedores de serviços e grandes organizações para ampliar sua infraestrutura para um número maior de clientes. Então, quando eu preciso de mais do que 1.000 VLANs, eu preciso usar aqui a VLANs estendidas. Tá? Então, aqui só relembrando como é que a gente faz para criar as VLANs, tá? A gente dá o comando lá, configura o terminal, VLAN, passando o ID da VLAN, depois o comando name e o nome da VLAN para a gente criar uma VLAN, como a gente já viu anteriormente. E lembrando que a gente pode também criar VLANs, uma lista de VLANs separadas por vírgula ou hífen, tá? Então, eu posso dar o comando VLAN 100,102,105-107 para criar a VLAN 100, a VLAN 102, a VLAN 105, 106 e 107. Então, eu consigo criar mais de uma VLAN também com o mesmo comando, tá? Para fazer a atribuição de ports, a gente também já viu isso no semestre passado, tá? Configuro o terminal, entro na interface que eu quero fazer a configuração, switch port mod access ou mod trunk, dependendo do que eu quero, se eu quero que seja modo acesso ou modo trunk. Tá? Depois a gente já vê que tem mais alguns modos também. E switch port access VLAN, VLAN ID, para eu fazer a configuração dessa porta pertencer à respectiva VLAN. Tá? Para verificar, então, essas informações são os comandos que a gente já conhece, show VLAN, show interface, show VLAN name, show VLAN brief, chama VLAN summary, que não tem no patch 3, tá? É uma limitação, isso aqui só vai ter no switch real. E show interface VLAN, VLAN ID também. Tá? São informações aí das VLANs que já foram criadas. Então, como a gente falou, os VLANs intervalos estendidos são identificados por um ID que vai de 1006 a 4094, né? E para configurar uma VLAN estendida no switch 2960, a gente precisa, então, deixá-lo como modo transporte VTP, tá? Por padrão, os switches, então, eles não são compatíveis com VLANs de intervalo estendido. Se vocês pegarem um switch ali que não está no modo transporte, tentar criar uma VLAN acima de 1006 vai dar um erro, não vai deixar. Então, a gente precisa primeiro configurar ele no modo transporte, tá? E aí, depois que ele está no modo transporte, a gente consegue criar VLANs aí de 1006 até 4094. Porque, pessoal, de novo, vou criar mais do que 1.000 VLANs só se for necessário na empresa, né? Senão a gente vai usar até a VLAN 1006 ali, 1001, né? Não vamos criar VLANs acima de 1006 sem necessidade. É só realmente, se já tem mais de 1.000 VLANs utilizados, eu tenho que criar mais de 1.000. Senão, vai ficar até a 1006 e é isso aí. E para finalizar aqui, pessoal, depois a gente voltar para os comandos, a gente tem também um protocolo de trocamento dinâmico, tá? Que é o DTP, tá? Dynamic Trunk Protocol, protocolo de trocamento dinâmico.
Então, a negociação do tronco ela é gerenciada pelo protocolo de entrocamento dinâmico, que é o DTP. Ele é um protocolo proprietário da Cisco e ele é ativado automaticamente nos switches 2960 e 3560. E para habilitar o entrocamento de um switch da Cisco com um dispositivo que não oferece porte ao DTP, a gente vai usar os comandos show port mod trunk e switch port no negotiate. Tá? A gente já viu também esses comandos lá no passado. Então, só falando um pouco desse protocolo, ó, se eu configuro uma porta do switch S1 e a porta do switch S2 aqui com o modo switch mod trunk, eu estou estaticamente forçando e dizendo que essa porta aqui, essas duas portas, né, esse caminho vai ser um tronco. Tá? Se eu agora configurar essas duas portas com o comando switch port modo dynamic out, tá? Seria uma negociação automática entre as duas interfaces, tá? Isso vai resultar num tronco também, mas vai ser um tronco inativo, tá? Porque eles não vão exatamente saber que tipo de comunicação eu quero nesse caminho, se eu quero um tronco ou se eu quero um modo de acesso. Então, essas são algumas coisas que a gente vai ver depois que a gente tem que cuidar na hora de fazer a configuração de tronco aqui nas VLANs, ok? Mas já vou adiantando que normalmente a gente deve sempre que possível utilizar o modo switch mod trunk, tá? Estaticamente, forçar nas duas pontas para que realmente o tronco seja criado sem nenhum problema. Tá? E qual é os modos de trocamento que esse protocolo dinâmico ele nos oferece? O switch mod access, que é a interface, se torna uma interface não tronco, que é uma interface de acesso. A gente já viu isso no semestre passado. Outro que a gente já viu foi o switch mod trunk, então a interface vai se tornar um tronco, mesmo que a interface vizinha não seja uma interface de tronco, tá? Então, isso aqui a gente força também que seja um tronco. E o que tem de novo aqui seria o switch port mod dynamic auto. Quando eu configuro isso numa interface, se a interface vai se tornar um tronco, se a interface vizinha, ou seja, a interface lá que eu estou conectado, estiver definida como um tronco, modo tronco, ou desirable, que seria desejável. Tem outra opção que é o switch mod dynamic desirable, que é a interface se torna um tronco se a interface vizinha estiver definida para tronco, desejável ou dynamic auto. E switch port no negotiation para impedir que a interface gere quadros de DDP. Então, se eu quero que a interface não gere quadros desse protocolo de entrocamento dinâmico, eu posso usar esse comando aqui. Então, aqui a dica é configurar links de tronco sempre, estaticamente, sempre que possível, ou seja, usar sempre que possível esse comando aqui. Desculpa. Esse comando aqui, switch port mod, né? Tá? E esse comando show DTP interface para verificar o DTP, tá? No Cisco aqui, PET3, pessoal, esse comando não existe, tá? Só tem o show DTP, que é um mais geralzão, tá? Por interface, somente no roteador físico, ok? E aqui, pessoal, tem uma tabelinha, depois vocês vão ler em casa aí, tá? Não precisa nem decorar. Mas o que essa tabela é importante? Isso aqui me diz assim, ó, se eu tenho numa interface o modo Dynamic Auto, e eu tenho do outro lado também Dynamic Auto, eu vou ter o quê? Por padrão, eu vou ter uma porta de acesso. Se um lado tem Dynamic Auto e do outro lado tem Dynamic Disable, eu vou ter um modo trunk. Se eu tenho Dynamic Auto e trunk, eu vou ter um trunk. Se eu tenho Dynamic Auto e um acesso, eu vou ter um acesso. Então, são configurações de acordo com o que eu configuro de um lado e do outro, o que eu vou resultar na minha porta. Se vai ser trunk, se vai ser de acesso, tá? Ou se vai ter algum problema até na conectividade. Então, por exemplo, se eu colocar um lado acesso e outro lado trunk, eu vou ter uma conectividade limitada, tá? Ou trunk e acesso, né? Se eu colocar Dynamic Disable, desejável, tanto para o alto, para o desejável, quanto para o trunk, eu vou ter tudo trunk. Agora, se eu colocar acesso na outra ponta, eu vou ter acesso. Então, que são as combinações que a gente vai ter de acordo com esses modos aqui de configuração de porta que a gente tem no switch, tá? Isso aqui tem lá depois no material para vocês darem uma olhada, não precisa decorar, mas só para vocês saberem que se eu configurar um lado de um jeito e outro de outro, a gente tem aqui diferentes possibilidades de configuração de porta, tá? Tranquilo até agora? Mais ou menos? Estamos olhando, esperando. Hã? Estamos entendendo, aos poucos. Beleza. Pessoal, como eu falei, vou agora dar alguns comandos aqui no PEX 3, que a gente viu ali, tá? E depois, como eu falei, faça depois em casa aquele PK lá, aquele exercício prático, tá? Que vai ser uma mão na roda, tá? Que lá foi bem feito o exercício, tem um passo a passo dos comandos, vocês vão entender bem
o funcionamento que a gente viu até agora, tá? Então, vamos começar aqui. Então, a primeira etapa, pessoal, para a gente configurar um VTP, a gente configurar o servidor, né? Mas primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui as VLANs, tá? Vou criar uma VLAN 10, chamada VLAN 10. Opa, nem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte. Aqui, vou aumentar um pouco essa fonte aqui para ficar melhor. Vamos ver aqui. Acho que agora tá melhor, né? Então, criar a VLAN 10 com o nome VLAN 10 e vou criar a VLAN 20. VLAN. Name VLAN 20. E estaticamente, eu vou definir aqui as duas interfaces como modo trunk, tá? É a 01 e a 02, só para saber quais são as interfaces dele aqui. Só vamos sair aqui. Show VLAN brief. Então, aqui nós temos aqui a VLAN 1, que sempre é a padrão, a default, que sempre vem criada, né? Onde todas as portas do meu switch pertencem a essa VLAN. Aqui a VLAN 10 e a 20 que eu criei. As 1002 até 1005 são aquelas de redes legadas, tá? Então, as duas VLANs aqui estão configuradas como a gente queria. Então, agora eu vou entrar. Interface F01. Entrei na interface F01, switch, mod trunk, para eu, estaticamente, eu forçar que essa interface, ela tem que ter o modo trunk, vai ser um tronco, tá? E também vou colocar aqui, trunk native, a interface nativa da VLAN 1. Tá? Lembrando que sempre a gente cria um tronco, a gente também cria aqui essa interface nativa VLAN, que seria por qual VLAN eu vou trafegar os pacotes que não são marcados, né, que não pertencem a nenhuma VLAN. O correto é a gente criar uma específica da pessoal para ser nativa, mas aqui para simplificar, vou usar a VLAN 1 que já tem por padrão no switch. Tá? E vou entrar na interface F02. Fazer a mesma coisa, né? Modo access, switch port mod trunk e switch port trunk native VLAN 1. Okay. End, show running config, vamos ver aqui. Então, as duas interfaces F01 estão no modo trunk. Vamos agora, então, configurar aqui os switches como servidor e também como cliente. Tá? Deixa eu dar um outro comando aqui, que é o show interface F01 switch port. Esse comando aqui é para a gente verificar as configurações de VLAN na porta. Tá? Então, a porta F01 está no modo trunk, que é o que a gente quer. Native mod VLAN 1, default, tá? Então a VLAN nativa também está 1. E vamos ver agora da outra porta. Show interface. Modo trunk. Native VLAN 1 também, tá? Então agora vamos entrar, que a gente viu aqui na aula de hoje, que é para a gente criar os servidor VTP, tá? Primeiro, vou dar só o comandinho aqui, pessoal. Ó, show VTP status. Então, aqui, ó, VTP versão 2, configuração, revisão 4, por que está na 4? Estava na 0 antes, né? Só que como eu já criei duas VLANs e dei 2 nomes para cada uma das VLANs, já foi para 4. E o número de VLANs existente já está em 7. Por que está em 7? Porque eu tinha 5, né? E criei mais 2, tá? E o modo
server, que é o que a gente quer. Então, por padrão, pessoal, já vem aqui no modo server, tá? Mas seria VTP, para fazer a configuração aqui do modo servidor, seria VTP mod. Aí aqui no VTP mode a gente coloca cliente, server ou transparente. Então eu quero server, mas ele vai dizer que ele já está, por padrão, como server. Então aqui com esse comando a gente criaria, ou configuraria o switch para ser um servidor. A gente tem que fazer o que, além disso? Configurar o domínio, VTP domain. Vou criar aqui um nome CCNA maiúsculo para o domínio. Então, aqui, alteração do nome de domínio VTP de null, que não tinha nenhum, para CCNA. E vou criar também a senha. VTP password, senha 1, 2, 3, 4. Configuração, banco de dados da VLAN do dispositivo, senha, alterada a senha para 1, 2, 3, 4. Agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ir lá nos clientes e configurar esses dois aqui como clientes. Então, enable, vou dar aqui um show VTP status, VTP. Então, aqui, ó, tem que estar como realmente, ó, versão, revisão, desculpa, 0, porque não foi atualizado ainda, e número de VLANs 5 existentes, que é aquelas 5 padrões, tá? Então, como é que a gente faz para... Se eu der aqui também um show VLAN brief, percebam que só tem as 5 VLANs também que já vem para o padrão, não tem a VLAN 10 e 20, porque eu ainda não fiz a configuração desse cliente, né? Então, config T, VTP mode, desculpa, client, VTP, os comandos são os mesmos, tá, pessoal? VTP domain CCNA, tem que usar o mesmo nome de domínio. E VTP password 1, 2, 3, 4. Aqui já está até configurado o CCNA, pessoal, porque eu já tinha feito umas configurações prévias, tá? Eu já tinha dado esse comando aqui anteriormente. Então, eu configurei esse cliente aqui. Vou fazer a mesma coisa com outros clientes. Então, como eu falei, já está com o CCNA, já tinha feito aquele comando aqui anteriormente, tinha salvo, tá, mas vou fazer novamente aqui. Então, VTP mod cliente, VTP domain CCNA e VTP password 1, 2, 3, 4. Show. Pessoal, então aqui, ó, já apareceu aqui a VLAN 10 e a VLAN 20 que eu criei lá no servidor, tá? E se eu entrar aqui, também vai aparecer nesse aqui, né? Não sei, vamos ver. Show, VLAN, vamos ver se apareceu aqui já ou não. Já apareceu aqui também, tá? Então, esses dois já receberam as mensagens lá do servidor e já criaram a VLAN 10 e a VLAN 20 aqui, nesses dois suítes, tá? Então, vamos fazer assim, vamos vir nesse cara aqui, vamos no servidor, vamos criar uma outra VLAN e ver o que dá lá. VLAN 30, name VLAN 30. Range, show VLAN brief. Então, criei mais uma VLAN aqui. Vamos entrar aqui no cliente. Assim que eu alterei lá no servidor, criei uma VLAN nova, automaticamente dispara um anúncio VTP, tá? E já atualizei aqui o cliente 1, e se eu entrar aqui no outro cliente, já vai estar atualizado aqui também com a outra VLAN criada, tá? Então, o que é a ideia do VTP? É a gente criar as VLANs, gerenciar as VLANs lá no switch, no switch que funciona como servidor VTP,
e essas alterações propagarem pela rede de forma automática, e eu não tenho que estar criando em cada switch uma nova VLAN. Imagina se eu vou lá e crio 10 VLANs no switch, eu tenho que criar essas mesmas 10 VLANs no outro switch, as mesmas 10 no outro, então eu crio só um servidor, ou um, ou dois, enfim, e essas VLANs vão sendo propagadas aí para os demais equipamentos da rede. Aquele exercício prático que tem na aula de hoje ali, pessoal, deixa eu botar aqui, que é esse aqui, tá? Claro, ele é bem mais completo que esse que a gente viu aqui, tá? A gente viu só o comecinho. Aqui vai ter bem mais coisa para vocês fazerem, vai ter até o passo a passo de criar as VLANs, configurar as portas, tá? E etc, ok? Então, como eu falei, eu peço que todos vocês façam façam esse exercício prático aí ao longo da semana, tá? E daí na semana que vem a gente vai ver sobre algumas soluções de problemas nas VLANs e também, qual é outro lugar aqui? A comutação da camada 3, tá? Falar um pouco sobre o switch multilayer, né? Switch de camada 3, tá? Então, como eu falei, eu dividi esse capítulo em dois, os demais também, para não ficar muita coisa, tá? Até daria para fazer tudo numa aula, mas daí fica muita informação para vocês e daí não adianta, tá? Ficar muita coisa é pior. Daí, senhores, tranquilo? Alguma dúvida? Vamos fazer uma outra coisinha aqui, pessoal. Vamos só aqui. Entrar aqui de novo, vamos deletar a VLAN que a gente criou ali a 30, por exemplo. Aqui no servidor, deletei a VLAN 30, então só tem a VLAN 10 e a 20. Vamos ver se isso se propagou para os demais switches. Ou não. VLAN 10 e 20, então nesse aqui a VLAN já foi apagada. E nesse aqui também. Professor, se eu tenho uma VLAN, por exemplo, a 30 ali estava antes criada, eu tenho portas no modo acesso que usam essa VLAN. Se a gente excluir essa VLAN, essas portas que pertenciam à VLAN 30 vão ficar todas inativas, tá? Então, eu teria que depois, novamente, atribuir essas portas para uma outra VLAN que exista, tá? Então, isso sempre vai acontecer. Se vocês excluírem uma VLAN do servidor lá, e essa VLAN for utilizada pelos clientes VTP no modo acesso, enfim, que são utilizados em alguma VLAN, essas portas vão ficar inativas e precisam depois serem reconfiguradas, tá? Para pertencerem a uma outra VLAN. Daí, tranquilo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida aí? O César falou que está tudo tranquilo. Os demais aí. Quem tá, pessoal, às vezes de repente não lembra dos comandos, tá? Tem nesse capítulo agora alguns comandos, mas voltem lá no. Vocês ainda têm acesso, né? Ao CCNA 2, no semestre passado, no capítulo 6, lá tem todos esses comandos de criação de VLANs. Fala, Arthur. Professor, não, é só questão sobre a funcionalidade disso aí. Ele só serve daí só para dar o nome específico para a VLAN ou ele tem mais algum complemento depois? Não, na verdade, vai usar isso aqui porque quando tem muitas VLANs, imagina, tem lá 100 VLANs de uma empresa. Aí precisa gerenciar essas VLANs. Aí, se tu não usar um protocolo desse que propaga essas informações, tu vai ter que, em cada switch, criar 100 VLANs manualmente. Entendeu? Então, nesse caso, esse comando, no caso, esse protocolo, ele serve para só criar centralizar o gerenciamento dos VLANs. É isso aí. Tu vai criar as VLANs tudo num servidor só lá, 100 VLANs, e isso vai ser propagado para os demais switches, tá? Mas daí a configuração tem que ser feita manualmente em cada switch, né? Aí a configuração, tu vai ter que, em cada switch das portas, tu vai ter que configurar em cada um, sim. Menos trabalho mais uma questão só de tu ter todas as VLANs gerenciadas no mesmo lugar, tá? As criações de VLANs. Mas assim, tu tem um switch, tu vai ter que dizer que tais e tais portas pertencem a essa VLAN e tais e tais portas pertencem a essa, tá? Sim, mas ainda é melhor, né? Caso se alguém quiser excluir completamente uma VLAN, ele já tira o acesso automático de todo mundo. Claro, essa é a questão, porque essa configuração interface por interface tem que fazer em cada switch. Tem que ir lá no switch tal dizer, a interface 1 a 10 é da VLAN 10, da 11 a 20 é da VLAN 20. Vou ter que ir lá no outro também. Essa propagação, ela não passa para frente, tá? Isso tu vai ter que fazer em cada switch ainda.
quais as interfaces que pertencem, tá? Mas como tu falou, imagina se tiver, é muito melhor tu criar 100 VLANs e editar e configurar 100 VLANs num lugar só uma única vez, do que tu fazer isso 100 vezes em lugares diferentes, né? além de todo o outro processo que tu tem, tá? Ainda dá segurança caso você quer excluir uma VLAN completamente automática. Já completa toda uma área. É isso aí. É isso. E, pessoal, outra coisinha que vocês vão ver também ali um pouco, tá? Deixa eu voltar aqui. Na parte ali... text trace ali na atividade. É um pouquinho aqui no modo transparente, tá? Que a gente aqui não viu. Então, o modo transparente, como a gente falou, ele só vai servir para encaminhar os pacotes, tá? De VTP, só que ele não recebe, ele não se atualiza, né? As informações. Então, a gente viu aqui, por exemplo, esse exemplo, se esse cliente aqui, eu colocar ele como um transparente, e eu fazer uma atualização aqui de VLANs, ele não vai se atualizar, tá? Ele não vai modificar suas configurações internas, tá? Isso aqui lá naquele laboratório vai ter uma situação que vocês vão colocar como transparente, vão ver isso, que realmente não atualiza, que a revisão ali o número de revisão, a configuração do VTP não foi alterado, e depois que você coloca para cliente, aí sim atualiza as VLANs, tá? E também vocês vão usar ali um pouco, aqui, num tronco, vocês vão usar a opção Mod Trunk, em outro vocês vão usar esse Dynamic Disable aqui também, tá? Nas duas pontas, ok? Isso lá nesse esse exercício prático que está aqui na aula de hoje. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo, Jefferson, tranquilo? Israel?